Fundamento para uma vida bem-sucedida, parte 2. Domingo passado, comecei a falar sobre o fundamento para uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida é um processo, é uma construção, e com certeza todos nós queremos construir uma vida bem-sucedida. E toda construção, para que seja firme, precisa de um bom fundamento. Nesse caso, domingo passado, dissemos que o fundamento de uma vida ou para uma vida bem-sucedida está no primeiro e maior de todos os mandamentos. O primeiro mandamento que foi dado a Moisés no Monte Sinai: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento depois foi interpretado por Jesus da seguinte forma, Marcos 12:30: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então esse é o fundamento, é a base de tudo. Por isso nos é dado como o primeiro e maior de todos. Em outras palavras, Deus está a dizer: quero ser a tua prioridade, quero ser o número 1 na tua vida, e para que sejas bem-sucedido, eu preciso ser o número 1 na tua vida. E Deus merece ser o número 1, porque ao entregar o seu próprio Filho para morrer por nós, revelou que somos a sua prioridade. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Então é justo que ele também seja a nossa prioridade, já que somos a sua prioridade. No domingo passado, apresentei duas maneiras práticas de como colocar Deus em primeiro lugar. Vamos recordar? A primeira maneira, devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Eu comecei pelo mais difícil, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os irmãos sabem quem disse isso? Foi o pastor Ricardo? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar também nos nossos afazeres, nas nossas ocupações. 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até o ato de comer deve ser para a glória de Deus. Hoje vou falar de outras 3 maneiras de colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos para a terceira maneira. Deves colocar Deus em primeiro lugar nos teus relacionamentos. Se queres que Deus ocupe o primeiro lugar na tua vida, terás que escolher cuidadosamente os teus amigos. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Isso não significa não ter relacionamentos com as pessoas do mundo que não são crentes. Não significa isso. Precisamos ter relacionamento até para ganhá-las para Cristo. Eu, quando estava lá no Peru, tinha uma igreja que o pastor ensinava aos jovens que eles não deviam ter nenhum relacionamento com quem não era crente, com quem não era cristão. E aquela igreja estava já há 20 anos sem batizar ninguém, claro. Não se relacionava com as pessoas do mundo para ganhá-las para Jesus. Mas quando a gente fala de relacionamento, é não permitir que seja influência na nossa vida.
Há um provérbio que diz exatamente assim: o que um homem realmente prefere se pode ver pelo tipo de amigos que escolhe. Porque é assim, o que tem a ver quem são meus amigos com Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida? E volto a dizer, amigo aqui é aquele que exerce também influência sobre mim. Então, o que tem a ver a escolha dos meus amigos com Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida? Porque te convertes no que são as pessoas que passas mais tempo. Te convertes no que são as pessoas com que passas mais tempo. Se passas mais tempo com pessoas que não estão comprometidas com Deus, a tendência será te tornares um crente sem compromisso. Todavia, se passas mais tempo com pessoas comprometidas e que tomam a Deus e a sua palavra com seriedade, a tendência é que sejas um crente mais forte, um crente mais comprometido. Assim como são as pessoas com quem compartilhas o teu tempo, assim serás. Quando eu era criança, minha mãe constantemente me repetia um ditado com a finalidade de afastar-me das más companhias. Os irmãos devem conhecer: diga-me com quem andas e te direi quem és. Provérbios 12, 26, um homem reto é cauteloso em suas amizades. A verdade é que se queres que Deus realmente ocupe o primeiro lugar na tua vida, precisas escolher cuidadosamente as tuas amizades. E isso eu digo especialmente para os adolescentes, para os jovens, mas para os adultos também. Escolha teus amigos cuidadosamente. É sempre mais fácil puxar alguém para baixo que empurrá-lo para cima. Coloca Deus em primeiro lugar nos teus relacionamentos. Por isso é importante, irmãos, esse nosso relacionamento aqui na igreja, como irmãos, porque todos temos o mesmo propósito, a mesma fé, amamos o mesmo Deus. Então está a importância de que tenhamos relacionamento entre nós. Em quarto lugar, deves colocar Deus em primeiro lugar no teu tempo. Ele deve ser o número 1 na tua agenda. Como coloco Deus em primeiro lugar na minha agenda? De que maneira prática faço isso? Começo por pedir a Deus que me ajude a usar meu tempo sabiamente, que eu tenha sabedoria para usar o meu tempo. O dia tem 24 horas, há tempo para tudo. Eu tenho que saber usar sem desperdiçar um minuto sequer. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim: matar o tempo não é assassinato, é suicídio. A pessoa está a suicidar-se a si mesmo, porque está a desperdiçar o precioso tempo que Deus lhe deu. Eu estou aqui a matar tempo, a passar tempo, É um suicídio. Usar o meu tempo com aquilo que seja realmente útil e que corresponda ao propósito de Deus para a minha vida. Peça a Deus que te ajude a selecionar o que realmente é útil, porque apenas tens tempo suficiente para fazeres a vontade de Deus, para fazeres aquilo que é útil. Se tens mais coisa para fazer do que te sobra tempo para fazer, alguma coisa está errada. Porque Deus não fez um dia com 30 horas, porque Ele sabe que 24 horas são suficientes. Então, se tens mais coisa para fazer do que tempo, não me alcança tempo. Isso quer dizer que algumas das coisas que estás a fazer não são a vontade de Deus. Porque tudo que é a vontade de Deus para a tua vida tem tempo. Basta saber organizar. Se digo
tenho umas coisas para fazer, não tenho tempo para isso, para aquilo. Podem ser até coisas boas, mas Deus não colocará sobre ti uma carga maior do que pode suportar. Deus não te pede para fazer mais do que tens tempo para fazer. Se te sentes frustrado por não fazeres tudo que te propões a fazer, esgotado, cansado, é porque estás a tratar de fazer mais do que Deus quer que faças. E se não tem tempos para fazer o que Deus quer que faças, é porque estás a organizar mal o teu tempo, porque Deus te deu tempo para tudo. Se não encontras tempo para fazer o que Deus quer que faça, é porque estás a desperdiçar o teu tempo com coisas que não fazem parte do plano de Deus para a tua vida. Por exemplo, se te aparece uma oportunidade de servir a Deus na igreja, no ministério qualquer, segundo a tua capacidade, a capacidade que Deus te deu, e dizes que não tem tempo, é porque estás a ocupar-te com coisas que não deveriam ser prioritárias e nem fazem parte do plano de Deus para a tua vida. Eu descobri isso com a minha própria experiência. Eu não tenho tempo, mas depois eu fui ver, falei, gente, mas eu também estou a fazer coisas que não correspondem àquilo que Deus quer de mim. Estou a desperdiçar meu tempo. E acima de tudo, deves priorizar o tempo de um encontro com Deus. Se Deus vai ocupar o primeiro lugar na tua vida, precisas de um encontro diário com Deus. Que seja 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora. Uma vez, logo quando eu entrei no seminário, eu li que Martinho Lutero dedicava 4 horas do dia para orar e ler a Bíblia. Aí eu fui fazer isso, não consegui. Aí desisti. Não fazia nem 1 minuto. E às vezes a pessoa fala, não consigo ser igual Martinho Lutero, mas 1 é melhor que nada. Não precisa ter 4 horas. 10 minutos, começa com 10 minutos diário, 15 minutos, 30, 1 hora. Talvez precises levantar mais cedo para orar e ler a Bíblia diariamente. Precisas pelo menos 1 vez ao dia conversar com Deus, reportar-te a Deus e dizer-lhe, por exemplo, Senhor, o que queres que eu faça? Qual a tua vontade para a minha vida? Como eu posso usar melhor as 24 horas que me deste? Podes estar tão ocupado que te esqueces de Deus. Tem um livro que o título é assim, Muito Ocupado para Não Orar. Entenderam? Muito ocupado para não orar. É por causa das minhas ocupações que eu preciso orar. Uma das mais tristes declarações feitas por Deus é a que encontramos em Jeremias 2:32. O meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Se Deus olha para a tua vida, para o tempo que dás a Ele diariamente, o que Deus diria? Esqueceu de mim por dias sem fim? Só lembra de mim no domingo, e quando lembra, tem domingo que nem lembra. Que não seja assim contigo, que não seja assim conosco. Devemos programar a nossa agenda, ter tempo para as coisas de Deus, tempo para servir, tempo para o ministério, tempo para ser útil, tempo para o encontro diário com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua agenda, no teu tempo. E finalmente, deves colocar Deus em primeiro lugar em tuas aflições. Mas como é isso, pastor? Quando enfrentas
problemas inesperados, pressões, quando enfrentas uma crise, a quem recorres primeiro? Deus diz que deves recorrer primeiro a Ele quando tenhas um problema. Mas tem gente que faz o contrário. Primeiro eu vou resolver o meu problema, depois eu vou a Deus. Primeiro estou ocupado com o meu problema. Algumas pessoas, quando estão em situação difícil, utilizam a oração como último recurso e não como a primeira alternativa. Fazem tudo que podem humanamente fazer para tratar de corrigir o problema, e então, quando já não tem mais nenhuma esperança, dizem: bem, agora acho que só me resta orar. Só me resta orar? Não. A oração não deve ser teu último recurso, deve ser a tua primeira alternativa. Deus diz que Ele é a tua ajuda sempre presente, o teu refúgio e fortaleza em tempos de aflição. Deus está a esperar pelo nosso pedido de socorro. Ele ordena que clamemos a Ele primeiro. Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, Deus tem prazer em responder o nosso clamor, porque isso também traz glória ao seu nome. Deus está a dizer: coloca-me em primeiro lugar, inclusive nos momentos difíceis, nos dias de angústia, nos tempos de aflição. Coloca-me em primeiro lugar. Certa ocasião li a declaração de um homem que dizia: tenho vergonha, porque não falo muito com Deus quando as coisas estão bem. Não quero incomodá-lo agora com os meus problemas. Mas Deus diz: incomoda-me, invoca-me no dia da angústia, incomoda-me. Não é nenhum incômodo. Eu posso encarregar-me dos teus problemas e dos problemas das demais pessoas ao mesmo tempo. Então não leva essa carga contigo. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ontem me veio uma preocupação na minha cabeça. Eu fiquei a pensar se devia orar a Deus ou não por aquilo. Eu lembrei desse versículo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda. Pode ser besteira para ti, bobagem para outro, mas para Deus é sério. E Ele diz: pode lançar sobre mim toda ela. Eu cuido. Presta atenção para o que vou dizer agora. Quando ficas ansioso por algo, quando vives preocupado por alguma coisa em particular, é sinal de que Deus não está a ocupar o primeiro lugar na tua vida. Sabe por quê? Porque quando começas a preocupar-te, ainda que de maneira não intencional, estás a dizer: estou a assumir a responsabilidade que Deus não planejou que eu tivesse, porque Ele disse para eu lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. Não devo ficar com nenhuma, mas se eu fico com ansiedade, se eu aguardo para mim, estou a assumir uma responsabilidade que Deus disse que é dele e não nossa. Quando Deus não está primeiro em uma dessas 5 áreas que começamos a falar no domingo passado, quando Deus não está em primeiro, começamos a nos preocupar. Quando não é o primeiro nas minhas finanças, me preocupo por elas. Quando Deus não é o primeiro nos meus afazeres, me preocupo com as coisas que tenho que fazer.
como o caso de Marta, né? Que Jesus não era o primeiro, ela estava preocupada lá em cozinhar, em fazer as coisas, e estava Jesus ali na sua casa, ela em vez de fazer igual Maria, né? Colocou os afazeres em primeiro lugar. Quando não é o primeiro nos meus relacionamentos, me preocupo por eles. Quando Deus não tem o primeiro lugar em meu tempo, me preocupo por minha agenda. Quando Deus não é o primeiro em meus problemas, provas e aflições, me preocupo por elas. Mas quando paro e examino minhas prioridades e digo: Deus, és o número 1 em cada uma dessas áreas, Tu comandas, Tu estás na direção, então respiro fundo e fico sossegado. Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus disse isso exatamente no meio de um sermão sobre a preocupação, sobre a ansiedade. Esse é o antídoto de Deus para a preocupação. Coloca Deus em primeiro lugar. Esse é o fundamento para a construção de uma vida bem-sucedida. Se queres desenvolver uma vida próspera, bem-sucedida, precisas ter os fundamentos corretos. Precisas colocar Deus em primeiro lugar. E eu quero desafiar-te a sair daqui hoje a fazer esse compromisso. Diga como Josué: não servirei a outros deuses. Quero que Deus ocupe o primeiro lugar em minhas finanças, nos meus afazeres, nos meus relacionamentos, no uso do meu tempo e nas minhas aflições. A promessa de Jesus em Mateus 6,33 é que se fizeres isso, se colocares Deus em primeiro lugar, Ele te vai abençoar exatamente nas áreas em que o colocaste em primeiro lugar. Seja qual for a área, financeira, saúde, relacionamento, seja o que for. Se colocares a Deus em primeiro lugar, Ele te vai abençoar exatamente nas áreas em que o colocaste em primeiro lugar. Amém?